Aqui no canal tem um vídeo que chama Reassistindo Watchmen. O Alexandre fez sozinho e falou do filme depois de assisti-lo pela segunda vez ou terceira? Segunda vez, após vários anos. Depois de muito tempo revendo. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui agora. O Batman Begins estreou em 2005. Nós reassistimos agora em 2018. Será que o filme continua bom igual? Será que melhorou? Será que piorou? Como os anos favoreceram ou talvez desfavoreceram este filme aqui? É isso que nós vamos falar no Sessão Pipoca de hoje. Mas antes, Bruninho, tem um recadinho maravilhoso, hein? Este é um recado maravilhoso. Nossa. Se tem um recado maravilhoso é este. O nosso quadrinho A Arte de Charlie Chan, Rock Chai, está em pré-venda na Amazon. E não é qualquer quadrinho, cara. Depois que nós aqui lemos, relemos, saboreamos, fizemos de tudo com esse gibi. Discutimos incansavelmente vários aspectos do quadrinho. Vários, cara. Daria pra gravar mais uns 4 vídeos aí pra vocês. Exatamente. Nós chegamos à conclusão de que realmente é... Brilhante. Uma obra-prima. Nós estamos lançando uma obra-prima. Exatamente, cara. É difícil comparar com os demais, mas arriscamos dizer que é o melhor quadrinho que a nossa editora já teve o prazer de lançar. Então você precisa conhecer esse trabalho, já está na pré-venda, o link vai estar aí na descrição. E nós fizemos um vídeo abordando mais a fundo. Se você está interessado em saber por que este quadrinho é tão brilhante, se você gosta de história em quadrinhos, além de super-heróis, vai e clica neste vídeo que está aparecendo aqui nos cards e também na tela final e saiba mais, beleza? Vamos lá, Batman Begins. O papo hoje é Batman. E sabe uma coisa interessante? Se o rapaz, se a moça que está nos assistindo ali, se ela tiver, por exemplo, Bruno, 16, 17 anos, nós temos bastante gente que nos assiste nessa faixa etária. Sim, temos. Né? 16, 17, 18 anos. Tem boas chances desse pessoal não ter visto um filme que foi lançado há 13 anos. Nossa, mano, agora que eu reparei nisso. Pois é. 13 anos Pois é. sem o Batman Begins. Então, existe todo um público... A pessoa tinha 4, 5 anos na época. Pois é. E se ela não correu atrás nesse momento, existe todo um público aí que o Ben Affleck, que é o atual Batman, e não tá muito ligado no outro. não sabe o que foi feito anteriormente, ou se sabe, talvez não tenha dado a devida bola. É verdade, é verdade, cara. Nós estamos ficando velho ali. Não é isso. Não é essa Não é conclusão? isso. Somos como um bom vinho. Vamos melhorando com o tempo. Sim. Exatamente, velho. Bom, eu fui reassistir ali, mas antes eu quero saber você. A ideia desse vídeo foi mais sua do que minha. Tô curioso pra saber o que você acha de Batman Begins. O que rolou? Eu acho a trilogia do Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, uma das melhores coisas que já foi feito com super-heróis no cinema. Eu amo. Concordo. Pô, alguns aspectos mais de uns filmes do que de outros e tal, mas a trilogia como um todo eu acho ela demais. Por vários motivos que vamos elencar ao longo de uma série de vídeos. Isso, vamos fazer um pra cada filme, né? Isso. A minha mulher, a Isley, nunca tinha visto a trilogia. E eu falava, Isley, não é possível, você tem que assistir isso. Ela tem 18 anos, então. Não. Não vou falar a idade dela, obviamente. Se ela vai te xingar. Te amo, amor. Mas ela não tem 18 anos. não tem 18 anos, mas nunca tinha assistido. Eu não tinha assistido. Ela assistiu Vingadores, assistiu Thor, assistiu Capitão América, vários desses outros filmes. E eu falava, não, cara, o Batman do Nolan é outra onda. Inclusive ela foi no cinema assistir o Liga da Justiça e odiou, aliás, né? E ela falou assim, eu não quero ver isso daí, é ruim. Eu falei, não é. Pelo amor de Deus, né? Confia em mim que você vai ver outra coisa. Você vai ver... Nossa, será que tem mais gente pensando como ela, hein? É bem possível. Puxa vida, cara. Você vai ver uma trilogia de filmes, tem outra pegada, são filmes sérios, que por um acaso o protagonista é um herói. Poderia ser qualquer outra coisa. Então, quando eu a convenci a ver, eu revi também todos eles, já havia anos, tinha anos que eu já tinha visto os anteriores, né? Revi todos e continuei maravilhado, Bruno. O Batman Begins, conforme eu ia assistindo agora, eu fiquei até mais maravilhado do que na época em que eu vi pela primeira vez. Porque o filme saiu numa época que eu não estava mais tão curtindo quadrinhos. Eu abandonei os quadrinhos em 2002, por aí, e voltei a curtir quadrinhos em 2006. E nesse meio tempo saiu o Batman Begins, então não tinha dado a devida bola. Lógico que eu já tinha reassistido ao longo dos anos aí para fazer o Pipoca Nanquim e tal. Mas dessa vez, como o tema do vídeo seria Batman Begins, eu falei, eu vou ver como se deve, digamos assim. Com outro olhar, Com outro olhar. Então prestei muita atenção e tal.
E o filme melhorou pra caramba pra mim, cara, pra caramba. Eu acho que todo aquele início que mostra o treinamento do Batman, aquela é a melhor parte do filme, cara. Concordo. A melhor parte do filme. A primeira 1 hora do filme é impressionante. É impressionante. E é surpreendente que essa seja a melhor parte do filme. Eu me lembro que na época do filme de 89, do Tim Burton, o roteirista, que eu não vou me recordar o nome dele, o pessoal perguntou por que você não mostrou a origem do Batman, o treinamento dele e tal. E ele alegou na época, ele fala assim, o Batman só é esse homem temido, essa coisa que desperta a curiosidade das pessoas e que causa admiração e espanto nelas, porque ninguém sabe como ele se tornou aquilo. E isso é motivo de admiração. Por isso que não era mostrado o treinamento dele. E aí, quando veio o Batman Begins escrachou o treinamento, né? E isso poderia ter dado muito errado, porque você... Poderia. Não é verdade? Até porque isso nunca tinha sido abordado nos quadrinhos. Também. Você sabia que o Bruce Wayne, ele tinha saído viajando durante um período. Treinou, aprendeu muita coisa. Em tudo quanto é lugar do mundo, ele aprendeu com um monte de gente. Então ele foi lá e treinou as capacidades detetivistas com fulano. Aprendeu boxe com o Pantera, que é personagem da Sociedade da Justiça. Aprendeu com o Henry Ducar, aprendeu com várias pessoas e foi moldando o que se tornaria o Batman. Isso. Até aí tudo bem, isso nunca foi sistematizado nos quadrinhos de uma única história. Só era dito. Só era dito e pontualmente em diversas histórias espalhadas por aí. Só que tinha um detalhe, nunca se firmou como ele fez exatamente para ter todo aquele equipamento e toda aquela estrutura. Algumas histórias tentavam explicar. Tinha um cara que ajudava ele nos anos 90, que era aquele corcunda, meio super gênio, que fazia algumas coisas e tal. Ele tinha o Alfred, que ajudava na parte de espionagem, com medicina, computação, inclusive, medicina, cuidando dos ferimentos. Depois veio Oráculo, sempre tinha alguém que ajudava, mas e os equipamentos em si? Como ele conseguiu tudo aquilo? Se você mostra demais, você desmistifica a coisa toda, né? Você não quer saber tanto assim. E também não tinha explicações lógicas. A explicação lógica nos anos 70, 80 e 90 era a seguinte: Bruce Wayne é rico. Só isso. Tá bom, ele tem dinheiro para comprar, mas ele comprou de onde? Como ele adquiriu isso? E o Nolan foi lá e decidiu mostrar até mesmo isso, né, Ale? Sim. O Nolan, ele escreveu esse roteiro junto com o David Goyer, que já tinha feito alguns filmes de herói antes, inclusive, né? Ele tinha feito, acho que Blade também, não foi? Sim, participou do Blade. Participou do Blade e tal. E ele tava no terceiro filme dele. Nolan, né? O Nolan. Ele só tinha feito Amnésia e depois do Amnésia o Insônia. E aí já... São 2 bons filmes. Ele tinha feito um curta antes, algumas coisas menores, mas... Longa-metragem é o filmes terceiro. de vulto foram esses 2. É o terceiro. E na época, Bruno, o Nolan era dúvida. O Nolan era dúvida e um filme do Batman era dúvida. Também. Porque tinha o trauma dos filmes do Joel Schumacher e tinha o trauma de um ano antes da Mulher Gato. Uhum. O filme da Mulher Gato tinha sido um fracasso. Então o super-herói não tava nessa bola toda que é hoje. E a galera não queria, não, vamos estragar o Batman de novo. Eu pensava isso também na época. Que bosta, vamos estragar o Batman de novo. Eu não quero mais ver filme do Batman. E o Nolan veio e faz, e contrariando todas as expectativas, faz um bom filme. Chamaram o Nolan e falaram assim, ó, esse cara é o diretor. E o Nolan fez, a Amnésia é excelente, Insônia é muito bom. A galera falou, esse cara é bom, mas será que ele consegue levar um filme do Batman? E todo mundo imaginava um filme do Batman como uma ação desenfreada, né? Veio o Nolan com uma proposta diferentaça. O Batman leva 1 hora pra aparecer no filme. Demora, eu imagino criança vendo o filme entediada, né? Cadê o Batman? Cadê o Batman? Porque não é um filme pra criança. Não é mesmo, cara. Não é mesmo. Nenhum dos 3 dele é um filme pra criança. Nenhum. É um filme pro leitor velho de Batman. Sim. E que hoje, acho que hoje, inclusive, é a maioria. Eles não renovam o leitor lá fora. É um filme para leitores maduros e para espectadores maduros. Até pelos temas que aborda. Pois é. O Batman, na época, galera, para quem não tá ligado, montou-se uma operação de guerra para fazer a filmagem. Por exemplo, não se sabia nada sobre o roteiro. O roteiro circulava em Hollywood com outro nome, era The Intimidation Game. Isso. As páginas elas eram todas vermelhas para evitar fotocópia e nem os atores que foram sendo contratados sabiam exatamente para que eles estavam sendo chamados. O Michael Caine, quando recebeu o roteiro da Intimidation Game, começou a ler e achava que era um filme de gangster.
Porque o roteiro era disfarçado, pra não vazar. Hoje a gente sabe, spoilers, né, de que o vilão, o Ra's al Ghul e o Henry Ducar são a mesma pessoa. Mas ele não queria que isso vazasse na época, daí ele montar toda essa operação. E funcionou, né? Durante as filmagens, nem o pessoal sabia como ia acabar o filme. Quando chega lá o Henry Ducar e se revela na mansão, né, que a mulher fala assim, ah, Bruce, eu quero que você conheça alguém da festa, Ra's al Ghul. Aí aparece um cara, não, você não é o Ra's al Ghul, o Ra's al Ghul tá morto. E aí vem a voz dele nas costas. Se bobear, o Christian Bale foi pego de surpresa durante a cena, inclusive, né? Mas é um negócio que pega você de surpresa no filme também. E você sabe o que aconteceu na época também? O Chris Nolan, ele foi muito, muito hábil em como ele montou isso. Porque ele escolheu o Ken Watanabe para fazer o Ra's al Ghul. Belo ator. E 2 anos antes tinha sido inclusive indicado ao Oscar pro Último Samurai. É. Então ele tava na boca do povo, a galera tava adorando ele. E ele foi escalado como Ra's al Ghul. Escolha perfeita. Escolha perfeita. Tava todo mundo com a cabeça tão firmada nisso que ninguém percebeu que o Liam Neeson, o rosto dele, o físico dele é idêntico ao do Ra's al Ghul. A barbicha, tudo. E o Chris Nolan escancarou isso. Escancara no roteiro, porque ninguém viu, cara, é muito hábil. O Liam Neeson é quem mais treina o Bruce Wayne. O Liam Neeson não, o Henry Ducar. O Henry Ducar. É quem mais treina em nome do Ra's al Ghul. E ele fala da força que é a teatralidade, né? A dissimulação e tal. O tempo todo ele fala isso. E é um dos ensinamentos que o Batman leva mais ao pé da letra, né? Ele arruma uma máscara, arruma uma fantasia de morcego e tal. E faz isso se tornar o Batman. E o Nolan confiava na força do Ken Watanabe para te distrair disso. E funcionou perfeitamente? Funcionou. O que ele mostra no filme da teatralidade, ele aplica em você, espectador. É mesmo, cara. Você sabia que o Ken Watanabe, cara, quando ele fala aquelas cenas, ele não fala nenhuma língua conhecida. Ele não fala tibetano, ele não fala chinês, ele não fala japonês. Ele só fica falando besteira. Só grunhindo, coisa que ele inventava na hora. É mesmo? É mesmo. Porque a língua da... A Liguru, da Liga dos Assassinos, ele inventava na hora, né? Legal, né? Muito legal. Da Liga dos Assassinos. Ninguém nunca vai entender, porque é um dialeto que eles mesmo criaram pra ficar só entre eles lá. Então faz sentido. Dentro do filme faz sentido. Imagina os atores escutando ele falar aquilo. E tentando não rir. Sabe o que eu gostei da parte do treinamento? O Liam Neeson ensina muito ele. E o personagem, ao estar ensinando o Bruce Wayne, você percebe todas as camadas que ele tem, né? E as motivações e tal. Tem uma cena muito foda. Deles no gelo? Meu. Que o Batman tá lutando com ele e tal, e o Batman cai, o Bruce Wayne cai no chão e ele fala: a culpa do seu pai ter morrido no beco é do seu pai, é do seu próprio pai, ele não escapou de lá. Aí o Batman fala: ele não teve treinamento. Mas ele fala assim: você teria escapado, mas eu tenho treinamento, o meu pai não tinha nenhum. Aí ele fala que treinamento não é nada, a vontade é tudo. Vontade é tudo. Puta, é de arrepiar essa parte. É de arrepiar, cara. Treinamento não é nada, vontade é tudo. A vontade de agir, ele grita. A vontade de fazer as coisas e tal. E essa é a grande mensagem do filme, que ao longo do filme todo, volta e se reflete na trama, assim, na ação. Porque tem uma hora que o Batman tá praticamente fudido, com a mansão quebrada, né, a mansão demolida, Gotham prestes a acabar. Do momento que ele chega como o playboy lá e tal, tudo bem, mas estão arrancando a fortuna da família, estão arrancando, na verdade, todo o que a família tinha construído, né? Toda a empresa, o legado, isso. Estão arrancando o legado dele. Estão minando, estão sugando. E ele, de uma maneira muito inteligente, recupera isso tudo. Recupera tudo. E essa mensagem da vontade volta no final, né? Quando o Alfred fala que ainda confia nele e tal. Que é uma mensagem que se complementa com a do próprio Thomas Wayne. Do porquê caímos. Pra aprender a nos levantar. E isso é muito foda, né? E aí, mano, depois que você volta e revê, você tem compreensão maior do que o Nolan queria. Porque o Ra's al Ghul / Henry Ducar fala pro Batman que ele tem que ser, pra voltar pra Gotham, pra fazer a diferença, ele tem que ser muito mais do que um homem, né? Ele tem que se elevar, ele tem que ser uma ideia, né? Um homem morre, ideais sobrevivem, e ele tem que se tornar uma lenda, ele tem que impactar tanto na volta, a sociedade lá tudo, que ele tem que ser lembrado depois. E quando termina Batman no Cavaleiro das Trevas ressurge, o Batman é uma lenda, bicho. Sim.
É uma lenda, ele se torna uma lenda ao fazer aquele sacrifício. Ele faz isso. Ele faz isso. Então você percebe que todo o arco do Nolan, da trilogia, é na criação da lenda do Batman. Mais do que isso. E ele faz brilhante. Mais do que isso. A gente vai falar sobre a trilogia inteira, mas já que você tocou no assunto, os 3 filmes são complementares, porque um é o surgimento, que é o Batman Begins, o nome indica. O 2 é o apogeu e o 3 é queda e ressurreição. Que é a jornada de um grande herói. De um grande herói. É a jornada do herói que ele faz em 3 filmes, que pode ser entendido como um filme só. Sim. Porque saiu um em 2005, o outro em 2008 e o outro em 2012, não foi isso? Acho que foi isso. Demorou pra sair um filme do outro, assim. Até que o Nolan, ele gostava de intercalar, ele não fez 3 Batman na sequência, né? Ele intercalava com outro filme pra dar uma descansada, pra pensar bem e tal. E aí quando eu vi o Ressurge, eu não tive o mesmo impacto que eu tive vendo o Begins dessa vez e falando, puta que pariu, por isso que o Ressurge acabou daquela forma, entendeu? Quando o Henry Ducar fala essa frase da lenda, né, do ela ideal, reverbera lá na frente. Ela reverbera lá na frente. E nisso eu achei foda, cara. Aí o filme ganhou pra mim, sabe? Nessa reassistida aí. Ele só perdeu pra mim, em alguns aspectos, nas cenas de ação. Sim. Que eu me lembrava melhor delas. Eu achava que elas eram mais viscerais. E não, elas são muito editadas, né? As cenas de ação tem alguns poréns. Primeiro, o trabalho de direção do Nolan eu acho muito bom. Uma curiosidade é que ele não usou segunda unidade. Ele dirigiu tudo. De cabo a rabo. 129 dias de filmagem supervisionados por ele. Segunda unidade, gente, é quando tem alguma cena de ação, tipo um carro pulando de uma ponte. O diretor não precisa estar lá, qualquer um pode fazer. Qualquer um de da confiança dele. Para você enxugar a filmagem do filme, os dias de filmagem e tal, tempo, os atores não precisam estar lá, são só dublês e tal, você terceiriza algumas coisas para a segunda unidade, às vezes até terceira unidade. Né? Mas o Nolan fez tudo. O Nolan fez tudo. Para esse filme, ele usou um estilo de filmagem que é flash, não sei o que lá, que você trabalha justamente com flashes e cortes rápidos de cena, tentando tornar o Batman uma coisa surpreendente e rápida e brutal. Não funcionou. Tanto que ele não utilizou o mesmo estilo nos outros filmes. O Christian Bale, ele treinou um estilo de luta que é o... Casey Fighting, uma coisa assim. Casey Fighting. Que mistura vários outros estilos numa luta de rua própria, assim, né? E ele treinou mesmo. Treinou pra valer porque o Nolan queria uma coisa brutal. Brutal. Ele não queria pirueta, chute, ele queria algo como se fosse uma luta de MMA. Plausível. Né? Então, teve isso. Mas eu concordo com você que você não tem planos mostrando as lutas bonitas. É tudo tão rápido, os cortes são tão rápidos que não fica legal. O Batman, ele num único soco que ele tá dando, às vezes é mostrado de 3 ângulos diferentes, assim, de 3 cortes diferentes, fica muito rápido. Tem uma cena em que ele cai no meio de um grupo de capangas, assim, e aquela cena poderia ter sido muito mais bem coordenada. Poderia, cara. Pra quem jogou os games, por exemplo, do Batman série Arkham, que sabe como é uma luta do Batman no meio da galera, fica aquela, vou ver isso agora, aí você não vê. E o Nolan, e isso daí recai sobre ele mesmo, ele teve tanto cuidado com esse filme que ele filmava as cenas com os atores. Por exemplo, o Christian Bale fez 90% das cenas de ação dele. O Liam Neeson também, ele filmava com os atores, depois refilmava a cena com os dublês. Por quê? Para ter os atores em momentos em que eles tinham que aparecer e para ter os dublês quando ele queria uma coisa mais pauleira, para ter a opção, ter várias opções de trabalhar os cortes. E a edição não ficou muito boa no final das contas. Mas uma coisa ficou boa, o lance do Batman trabalhar das sombras. A cena no cais, que é quando ele vai agir pela primeira vez como Batman em si, ela é muito boa, porque ele está escondido, a galera não sabe onde ele está. E ele vai pegando um por um. E a galera começa a ficar apavorada. Aí o cara, tem uma hora que o cara grita, cadê você? Aí o Batman tá atrás. Tô aqui. Ele fala um bagulho desse tipo, né? Here. Vai, já cata ele, já sobe também, saca? E tem uma cena também que eles estão naquele lugar do espantalho, onde tá sendo no tratamento de esgoto, lá que eles estão jogando veneno na água. E naquela hora também ele sai pegando a galera na surdina também, né? Tanto que ele desce, cata um cara e já puxa pra cima de novo. E a galera se atirando. E a galera Um desses caras
é levado atirando, inclusive. Ele passa, pega o cara e o cara e sai atirando, acertando os amigos e tudo. Você imagina, você tá lá na hora, sai um cara voando, atirando, você sai de um pinote da gente, você sai desesperado. E os caras falam, ele tá aqui, não sei o que. Ele já começa a surgir, né? Ninguém sabe, né? O medo dele já começa a surgir. Então nisso ele foi muito hábil. Só errou mesmo na hora da pancada bruta, tal, que ele podia ser melhor. E aí a gente entra no negócio do... que você falou da tecnologia, né? Porque um dos negócios do Batman é a capa que faz ele planar. E a maneira como ele vai pegando a tecnologia dele lá nas indústrias Wayne com o Lucius Fox é muito legal. Porque você não sabia como que o Batman pode planar. Aí ele dá uma explicação tecnológica plausível para isso, que a gente mencionou como ele conseguia as coisas. Pô, como é que ele montou o capuz dele? Ele manda trazer da China 10 mil para não despertar e misturar suspeita. Com não sei quantos vidros de não sei onde, ele funde os dois e sai um capuz. Os batirangues também ele faz muito nesse louco, esquema. Como louco. ele conseguiu o Batmóvel, por exemplo, que é um protótipo de carro para construir pontes e tal, que estava lá também tomando poeira, porque não foi aprovado para a fabricação. Outra coisa que a produção fez foi utilizar a tecnologia que existe. A produção do filme, né? Não a produção. Toda aquela tecnologia, ela existia na época. A armadura de Kevlar dele e tal. A armadura era uma mistura de Kevlar com roupa de mergulho para profundidades elevadas. Sim, tá, então legal. Era uma mistura disso. Ele foi juntando, o Nolan foi pesquisando e juntando coisas que realmente existiriam, que era possível de ser feito. Que era possível de ser feito. Só que legal, isso é bem legal, né? Porque o filme dele era calcado na realidade. Na realidade. E a hora que o Batman passa planando, Gotham tá debaixo de névoa e a galera vítima do espantalho lá embaixo sofrendo, aspirando lá o veneno dele. Quando o Batman passa voando em cima daquele povo, criando a lenda. Meio encoberto pela neblina e tal, mano, você vai criando a lenda, exatamente, cara. E é uma cena muito foda, velho. E ele escapa, parece que ele voa, né? Porque ele tá no meio do combate, os caras vão pegar ele lança o cabo, engancha no trem e o trem puxa ele. Pra galera, tipo, esse cara voou! Sim. Esse cara, quem é esse cara, entendeu? E aí começa a formar a tal da lenda e tal. E nisso o Nolan trabalha muito bem. O Batman Begins, pra mim, é quase o melhor filme do Batman já feito. Só perde mesmo pro Cavaleiro das Trevas. E perde por pouco, na minha opinião. Perde por muito pouco. E aí tem outros aspectos, né? Desde o início, ele se espelhou muito no que o Richard Donner fez com o Superman lá atrás. São filmes absolutamente distintos. Mas o Richard Donner tratou o filme dele, Superman, como uma coisa séria. Como se ele estivesse fazendo e o vento levou. Tudo foi levado a sério lá. E o Richard Donner teve uns problemão pra fazer isso, né? Teve um monte de problema. Cabe até um vídeo próprio. Da trilha sonora do John Williams, aos atores que ele escolheu, o Christopher Reeve era um cara, tudo bem, mais incêndio, mas tudo tinha o Gene Hackman, tinha o Marlon Brando. Aí designer de produção, figurinista, fotografia, tudo era da mais alta qualidade, cara. Nolan seguiu essa mesma Nolan coisa. também. O elenco que o Nolan chama é estelar. É estelar mesmo. É estelar, só fera. A trilha sonora é uma das melhores trilhas sonoras de heróis já feita. É um monstro, Hans Zimmer é um monstro. É muito boa. A trilha sonora é um espetáculo. A Warner, por exemplo, queria o Ashton Kutcher pro papel do Batman. Deus me livre. Por quê? Porque, não, é Batman, vamos pegar um carinha que tá na boca do povo, tal, não sei o que lá. Que o Zola falou, não, no meu filme não. Sinto muito, mas não é esse cara que vai entrar. Bateu o pé firme. E o ponto fraco do filme, que é a Katie Holmes, no papel da Rachel Dawes, ele retifica no segundo, ele troca. Porque ela realmente é uma atriz fraca em comparação com o Michael Caine, com o Morgan Freeman. Ela destoa do resto do elenco. Mas corrige no 2 mesmo. Corrige no 2. Eu até estranhei na época, falei, por que será que não tá aquela atriz? Será que ela não quis fazer o filme e tal? Então foi o Nolan mesmo que não quis. Dizem as más línguas, né? Dizem as más línguas. De uma forma ou de outra foi retificada a questão. Cara, eu acho a trilha sonora tão boa que pra mim, eu não sei qual eu prefiro, se é essa ou a do Danny Elfman do filme do Tim Burton. Eu prefiro essa. É porque a do Danny Elfman... O Danny Elfman é teatral. É muito teatral, muito né? Essa daí é uma trilha marcante e funcional, digamos assim, né? E, cara, é muito boa mesmo essa... Cara, é muito boa. Orquestrada mesmo, ferrada, e algumas cenas, por exemplo, a cena do gelo, quando a trilha sonora entra, que música! E tem vários momentos da trilha em que, quando tá um momento tenso, fica só um
um violino e parece som da asa do Batman. E ele só melhora do segundo filme, que aí tem a trilha do Coringa também. Que tem a trilha do Coringa. Aliás, vamos falar do vilão do filme, né? O Espantalho. Eu acho uma escolha acertadíssima pro primeiro filme. Sensacional. Que é um filme que fala muita coisa que tem em Batman 1, né? No Batman 1, Frank Miller coloca o medo do morcego que o Bruce Wayne tem e tal. Ele até fala no filme. Então, e isso é mostrado no filme, essa cena do medo do morcego. O Alfred, acho que pergunta, né? Por que morcegos? Ele falou, porque eu tenho medo de morcego. Porque eu tenho medo de morcego. Então o filme todo mostra o Batman superando, o Bruce Wayne, superando os seus medos e fazendo o medo dele se voltar contra os criminosos. A cena que ele se entrega para os morcegos... Na caverna, que ele é abraçado pelos morcegos lá, porra, demais, cara. Ele é abraçado pelos morcegos e ele tá abraçando as trevas. Sim, caralho, é muito bom. E tem aquela cena também do Batman 1 que os morcegos invadem a polícia lá, né, pra fazer o Batman fugir no meio da revoada deles e tal, e é muito bom. Então num filme que trata isso, o medo do Bruce Wayne, ele abraçando o medo e voltando para os criminosos, tem o Espantalho, que é um vilão totalmente ligado ao medo, é extremamente acertada a decisão, né? O Espantalho funciona muito. Cillian Murphy apavora. Apavora. E aliá-lo ao Ra's al Ghul foi foda, né, cara? Inclusive, ele sem a roupa de Espantalho, porque o Chris Nolan não queria que ele vestisse aquele negócio? A malha. Mas ficou muito bem. Foi o David Goyer que convenceu ele e foram feitos mais de 20 capuzes diferentes. Até chegar no molde. O Chris Nolan, na verdade, ele estava fascinado com o olhar do Cillian Murphy. Falei, meu, ninguém no mundo tem um par de olhos desse. Tem que filmar os olhos desse cara, não pode tapar. O Gordon, que ainda não é comissário, também destrói no filme, uma das melhores coisas. Um dos erros do Batman de 89, por exemplo, é não dar devida atenção pro Gordon. Né? Que é terrível o Gordon do Tim Burton. Esse Gordon não, é o Gordon dos quadrinhos que a gente conhece. E dá destaque, né? Ele pilota o Batmóvel. Pois é, cara, é muito legal isso daí. Eu gosto também que nesse filme o Nolan mostra um pouco do Batman agindo como detetive também, né? Ele investiga o rastro do Espantalho, né? Até frustra um dos planos dele lá no apartamento. Vai passando as dicas pro Gordon. Vai passando dica pro Gordon. Ele segue a Rachel, implanta nela um negócio pra escutar a conversa lá dentro e tal. Então mostra muito isso, coisa que no 2 tem menos e no 3 não tem basicamente nada, o lado detetive. Nesse primeiro ainda tem. E o jeito como termina, mostrando a carta do Coringa pro próximo filme, né? O vilão, esse cara... Batman 1, né? Porra, cara, é muito legal, mano. Bom, então eu acho que, Ale, o filme ganhou pra mim ao longo dos anos. Você sabia que o Christian Bale, ele era fã do Batman de muito tempo? Né? Em 2000, um colega dele, um amigo dele, deu pra ele o Asilo Arkham. Depois que ele terminou de ler, ele começou a consumir várias coisas, Piada Mortal, caramba, virou pra gente dele e falou assim, ó, se um dia refizerem o Batman, eu quero protagonizar. O Christian Bale, Ale, sabia disso, cara? Pois é, eu já vi em várias fontes falando sobre isso. Que legal, mano. O Chris Nolan, eu sei que sim, é fã do Batman. E o que ele pesquisou de história em quadrinho para fazer esse filme e os outros não tá escrito. E aí a gente encerra deixando para você mais uma dica de um vídeo que tá nos cards, que nós fizemos aqui, falando de todas as referências que o Christopher Nolan e o Goyer pegaram nos quadrinhos para fazer nos filmes deles. Para fazer os filmes, né? E tem um monte. Olha, eu sei que a gente está encerrando, mas outra coisa que a gente tem que falar é que não é só o Gordon que recebe um grande protagonismo. Os personagens coadjuvantes, em especial o Alfred e o Lucius Fox, justifica a escolha de dois baita atores como Michael Caine e o Morgan Freeman. Porque ambos têm papel vital na trama. Sem esses dois, não haveria Batman. Não haveria Batman. Sem o Lucius Fox, acabou. Ele não ia ter mais de metade da tecnologia dele. E sem o Alfred, ele estava totalmente lascado também. Porque a bússola moral dele. O Alfred, além de... Exatamente. O Alfred coloca ele de volta no lugar várias vezes e até salva a vida dele na hora que ele está preso debaixo das pedaços de madeira lá, quando a mansão tá desabando e tal, né? Mano, tudo é muito bom no filme, né, cara? Enfim, vamos falar depois, então, no próximo vídeo de Cavaleiro das Trevas. Sim, aí é a glória. Aí vai ser um vídeo de 2 horas. Vai ser. E você, o que você acha de Batman Begins? Já experimentou reassisti-lo? Ou então, ainda não assistiu? Pô, tem que assistir, que isso, cara? Não faça igual primeira vez, sim. A mulher do Alexandre, que eu queria ver o Batman. É um filmaço, é o melhor Batman do cinema, sem dúvida nenhuma. Sim. Apesar de ser um Batman ligeiramente diferente dos quadrinhos, por ser mais real e tal. Mas os quadrinhos
se aproximaram desse Batman depois foram se aproximando, exatamente. E o universo cinematográfico da DC de hoje também tenta manter uma pegada do Nolan até hoje. O Nolan ditou muita regra lá dentro da Warner. Tadinho do Zack Snyder, né? Tadinho. Ô Zack, você come arroz e feijão, viu? Tem mesmo. Meu filho. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar aí embaixo nos comentários e a gente vai se falando. Um grande abraço. Tchau.